Você já se perguntou por que que Deus permite que pessoas passem por determinadas situações que muitos não aguentariam sendo considerados filhos de Deus? Outros que estão distante do caminho do Senhor, também passando por situações que muitas vezes são lamentáveis. E você se pergunta, por que que Deus permite isso? Se Deus existe, por que que Deus permite isso? Se Deus é pai e não é padrasto, como muitos falam, por que que ele permite certas situações na nossa vida? Bom, eu nunca tive nenhuma resposta para essa pergunta. Eu sempre decidi confiar no Senhor, né? Não sempre, na maioria das vezes, né? E porque a gente erra, é ser humano. Mas eu nunca soube responder do fundo do meu coração por quê. Até esse final de semana, quando eu tive essa resposta, né? E agora eu quero compartilhar com vocês. Por que que Deus permitiu o que Ele permitiu na minha vida, né? Sendo que eu sempre tive certeza que a casa que eu comprei era a vontade dele para mim, tudo que eu passei, eu não conseguia acreditar que Deus estava permitindo certos tipos de coisas. Eu só decidi confiar, mas eu não sabia explicar por que que ele estava permitindo certos tipos de coisas. Eu só sentia que quanto mais sofrimento acontecia, tinha um propósito. Maior era o propósito para aquele sofrimento. Era o que eu sentia. Hoje, eu posso dizer para você por quê, né? Muitos dizem que é para poder dar testemunho. Sim, isso é uma parte da resposta. É uma parte da resposta. Porque como que eu vou poder dizer para você hoje que sonha com um sonho totalmente impossível? Como que eu vou dizer hoje para você que todas as circunstâncias dizem que não é possível que o seu sonho se concretize? Para você que foi roubado de alguma maneira, seja espiritualmente, seja fisicamente, seja na sua alma, dores que você sente, coisas que foram roubadas de você e que só você e Deus sabe. Como que eu vou poder dizer para você hoje que nenhuma ferida na alma vai doer depois do toque de Jesus? Que nenhuma dor, que nenhuma lágrima vai continuar doendo, que nenhuma lágrima de tristeza vai deixar de ser transformada em lágrima de alegria se eu não tivesse passado por isso. Que a culpa, sim, acreditem, no meu processo, no começo do meu processo, eu passei por 2 semanas extremamente depressivas, e eu passei por uma guerra espiritual tão grande, que sem perceber, eu neguei Deus. Como que eu ia poder acreditar que Deus me perdoou? E eu poderia dizer para você que não importa qual é o seu pecado, se você realmente se arrepender e quiser mudar de vida, Ele vai te perdoar e Ele vai te curar, se eu não tivesse passado por isso. Filhos de Deus são aqueles que já admitiram, já confessaram diante de outras pessoas, já confessaram que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Esses são os filhos. Eu sou uma filha de Deus, pela fé em Cristo Jesus, porque eu confessei Jesus como meu Senhor, eu confessei Jesus como meu Salvador, e eu aceitei servir a esse Senhor, porque não é só simplesmente aceitá-lo como Senhor. Você tem que aceitar realmente que Ele é o seu Senhor. E se Ele é o seu Senhor, você não pode ficar vivendo a sua vida de qualquer jeito. Você tem que viver a vida que agrada o seu Senhor. Como? Como que os filhos passam por tudo isso? Eu sou uma filha. Eu passei por muitas coisas e outras que não cabem nesse vídeo e que não são para esse momento. Só que quantos ainda não são filhos de Deus? Quantos ainda não confessaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Quantos ainda não são chamados filhos? Estão passando por tanta coisa, estão precisando da sua ajuda
você, filho de Deus, estão precisando da sua ajuda. Estão precisando de uma palavra que diga: você consegue, você pode. Jesus pode fazer tudo novo. Quantos de nós, filhos de Deus, já nos questionamos Deus sobre o que passamos? Por quê? Porque Deus tem responsabilidade com seus filhos. Isso não quer dizer que você não vai ser machucado. Isso quer dizer, é uma garantia de que se você for machucado, você será curado. Que se você passar pelo vale da sombra da morte, Ele estará com você. Essa é a garantia de ser filho de Deus. Para aqueles que ainda não são filhos, Deus não tem compromisso. Não tem um compromisso com essa pessoa, a não ser trazer ela para perto. Se ela permitir, porque tem o livre-arbítrio, além de trazer ela para perto e dar a ela a oportunidade de se tornar filho. Porém, se não houver filhos que já tenham passado por um abuso sexual, que já tenham passado por um roubo, uma restituição após um roubo, que foi o meu maior caso, o mais conhecido. O milagre do sonho impossível. Se não houver quem diga, não importa o quanto seja difícil, não importa o quanto seja impossível, o Senhor pode. Se não houver esses filhos que digam, o Senhor tudo pode. Para Ele nada é impossível. Ele pode fazer tudo novo. Se não houver esses filhos que se permitiram ser machucados, para que Deus possa curar todas as suas feridas e após serem testemunhas para salvar essas pessoas que ainda não são filhos, como que elas vão acreditar num Deus que elas não conhecem? Então, filhos de Deus, eu tô falando agora com vocês, considere privilegiado o sofrimento. Considere privilegiado todo o sofrimento que você está passando. Cada situação que você está passando, considere privilégio. É privilégio dos filhos. Porque nós temos a garantia de não importa o que aconteça. Não importa o que esteja acontecendo, não importa pelo que você esteja passando. A garantia é que Ele vai te curar. Ele vai curar todas as tuas feridas e a partir das tuas feridas você vai ser testemunha de Jesus. Porque é para isso que nós somos chamados. Para ser testemunha do seu amor, para ser testemunha do seu poder. Deus já tem muitos filhos. Ele deseja muitos outros. Você decide se a ferida, se a dor que você está passando, ou todas aquelas que você já passou, e é sua obrigação agora se perguntar: todas as feridas que Deus já te curou, você está fazendo algo com isso? A tua cura, as tuas curas, as tuas libertações estão servindo para testemunhar do poder do Senhor? Estão servindo para alcançar as almas que ainda estão perdidas? Estão servindo para trazer mais filhos ao teu Pai? Então eu quero encerrar com essa pergunta. E eu quero dizer que esse final de semana eu passei distante, né? Eu passei bem distante, eu estava retirada para ter um momento com Deus. Eu não levei nem telefone. Eu vou responder cada mensagem que foi mandada para mim. Esses vídeos eles vão ficar cada vez mais frequentes. Eu recebi muitas respostas para perguntas que eu nem sabia que tinha. Nesse final de semana eu continuo recebendo e eu sei que Deus vai continuar falando comigo. Agora cada vez mais, porque eu entendi o propósito para o qual eu fui criada. E eu sei
que não importa qual é a sua dúvida em relação ao seu propósito, nós nascemos para ser testemunhas do poder do nosso Pai. Nós fomos gerados, e não importa o que aconteceu na sua geração, nós fomos gerados para um propósito. Não importa se a sua mãe não te quis, não importa se teu pai não te quis, não importa o que aconteceu com seus pais, Deus nos escolheu. Deus nos plantou naquele ventre. O ventre era bom, era ruim, não importa, tudo tinha um propósito. Tudo tinha um propósito. Eu disse que ia encerrar, né? Me perdoe. Mas existe algo dentro de nós que nós sabemos, que é quando o nosso coração incendeia, quando nós falamos do Pai, do amor dele. Quando o nosso coração incendeia, quando a gente imagina Jesus morrendo por nós naquela cruz. E ele é o maior exemplo disso. Ele era o único filho até então de Deus. Ele era o único filho. Ele não precisava passar por nada daquilo que ele passou. Mas ele permitiu a vontade do Pai. Ele confiou na vontade do Pai. Jesus não precisava ter passado por nada disso. Você não precisa passar por nada disso. Mas você pode escolher que Deus passe por você. Que Deus flua através de você, mesmo que isso doa no começo. Porque quando as águas de um rio estão abrindo espaço, elas causam dano. Mas depois as águas fluem. Elas simplesmente fluem. E não dói mais. Lembre-se, quando você se perguntar da sua dor, se pergunte da dor de Jesus. Foi uma escolha de Jesus ser obediente. Foi uma escolha de Jesus que a vontade do Pai prevalecesse sobre a dele. E nós temos todos os dias o livre-arbítrio para escolher isso. Que Deus abençoe a todos. Que essa palavra alcance os corações que Deus realmente quer alcançar. E eu sei que são vários. E reflita sobre essa palavra.